O continente de VRA está sob ataque do Rei Negro e seu exército de monstros mortos-vivos, nascidos das trevas e da magia negra. Para acabar com seu reinado de tirania, um cavaleiro tolo mais corajoso, Yuri, reúne forças poderosas de toda a nação para formar o exército voluntário e liderá-lo até o castelo do Rei Negro. No campo de batalha, Juliana, filha do falecido Rei Santo, lidera a guarda sagrada ao lado de seus cavaleiros especiais, Ares e Burkhard, para lutar contra os monstros na entrada do castelo e se preparar para avançar. Enquanto isso, o general do Exército Negro, Irus, lança explosões de energia no exército voluntário e domina o campo de batalha. O comandante de Juliana, Enslaug, a desafia para um combate singular, enquanto 4 lutadores poderosos, conhecidos como os discípulos dos Três Sábios, enfrentam um golem de terra e o destroem com suas habilidades poderosas. O primeiro lorde das tribos Ober, Shua, abate seus inimigos com sua destreza com a espada e mobiliza suas tropas sob o comando dos líderes tribais para eliminar todos os soldados mortos-vivos. Por outro lado, Yuri lidera uma equipe de 5 pessoas no castelo, composta por sua esposa, Fona, o alimento de emergência Pichi-Pira, e seus fortes companheiros de equipe, Caim, Marina e Machida. Eles lutam contra os monstros mortos-vivos dentro da Sala do Trono e os exterminam com suas habilidades. Após isso, Yuri aponta sua espada para o Rei Negro e diz que vai cortar sua cabeça e libertar o continente de sua escuridão. Ele carrega sua espada com mana e avança com um golpe poderoso para derrubá-lo, mas descobre que não se preparou o suficiente e está subnivelado para esta batalha final. Ele pensa que sua armadura de enredo seria suficiente para vencer, mas o Rei Negro não se deixa enganar e emerge da nuvem de poeira segurando o derrotado Yuri. Ele joga o herói derrotado de lado e se aproxima de sua filha, Fuá, pedindo-lhe o Tin Chronicle, um livro misterioso com a capacidade de mudar o futuro deste mundo. Ela se recusa a devolver o livro e ele a derruba no chão com um tapa, como um verdadeiro pai asiático severo. Pira voa na frente dele e pede para ele parar, mas o Rei Negro a agarra como um inseto e começa a esmagá-la até virar pasta de fada. Ela é a fada da esperança e, ao matá-la, ele poderá eliminar ideias estúpidas como se revoltar contra ele. Mas então, Juliana chega ao local com seus cavaleiros e atira uma flecha na mão do Rei Negro. Lê invoca mais soldados das trevas para lutar contra eles e então agarra o livro das mãos de Fuá. O livro começa a brilhar e os dois começam a puxá-lo como crianças teimosas, acabando por rasgá-lo ao meio. Quando isso acontece, Pira desaparece de suas mãos e some, enquanto o livro começa a liberar um elemento negro que cobre toda a capital sagrada, marcando a derrota do herói tolo Yuri. Seus amigos o puxam e os outros para fora do castelo, e eles recuam para seu acampamento, longe do campo de batalha, esperando que Yuri acorde. Marina e Fona cuidam de Yuri, enquanto a princesa Juliana se reagrupa com seus cavaleiros Burkhard e Wayne, discutindo o estado da aliança Ira e do exército voluntário após o fracasso no ataque ao Rei Negro. As forças da aliança estão todas retornando aos seus países, e na condição atual de Yuri, levará um bom tempo até que possam se reunir novamente para lutar contra o Rei Negro. Burkhard duvida do potencial de Yuri e o desafia, mas Juliana diz que todos colocaram sua fé nele, porque ele foi quem os reuniu para lutar contra o Rei Negro sob uma única bandeira. Enquanto as forças marcham e o comandante da força da antiga capital sagrada parte, Wayne, Ares e Burkhard ficam encarregados de proteger a princesa. Eles decidem esperar ali até que Yuri acorde para ver o que ele quer fazer a partir de agora. Após algum tempo, Yuri acorda e Fona chama a todos para se reunirem em sua tenda. Eles pedem suas ordens e ele diz que, a partir de agora, eles marcharão de volta à vice-capital e relatarão sua derrota ao mestre da Guilda dos Aventureiros, Gilbert. Ele parece realmente abatido e descobrimos que ele também sofre do enegrecimento, que lentamente toma conta dos corpos das pessoas e eventualmente as transforma em cavaleiros negros sob o comando do Rei Negro. Até agora, Yuri tem lutado contra isso com sua armadura de enredo e força de vontade, mas após ser derrotado pelo vilão principal, ele perdeu a fé em si mesmo e o enegrecimento continua a crescer mais forte. Em uma pequena vila fora da vice-capital, uma velha senhora tenta comprar uma maçã por uma moeda de cobre. O lojista diz a ela que a inflação está altíssima e ela não pode comprar com isso. Então, um grandalhão aparece e empurra a velha senhora para longe.
Ele entrega suas moedas de ouro e compra a cesta inteira para si. Nesse momento, um cosplayer de Assassin's Creed de cabelos brancos aparece e diz ao grandalhão para sair do caminho. Ele então se move ao redor dele usando truques sofisticados e ajuda a velha senhora a se levantar. Enquanto ela se afasta, o garoto corta as calças do grandalhão, deixando o mundo inteiro ver seu totique minúsculo enquanto suas joias brilhantes ficam totalmente expostas. Ele pega algumas maçãs e foge como o ladrão que é. Mais tarde, ele se encontra com a velha senhora, dá-lhe uma maçã de graça e a leva de volta para sua casa. Descobrimos que seus pais saíram para comprar leite e nunca mais voltaram, então ele cresceu nas ruas pensando que é o Robin Hood. Por outro lado, Yuri está viajando em direção à vice-capital com seu grupo, e no caminho eles veem as consequências de sua guerra, enquanto a corrupção negra toma conta da terra e mata plantações e gado. Os fazendeiros olham para Yuri e jogam lama em seu rosto suado, chamando de perdedor patético que falhou em cumprir sua promessa de protegê-los em suas terras. O grupo de Yuri continua silenciosamente em frente. Eventualmente, eles veem um homem correndo em sua direção, pedindo ajuda. O homem diz que estão sob ataque do Exército Negro, e Yuri percebe como a influência da névoa negra aumentou devido à sua derrota. Eles avançam e veem um jovem de cabelos brancos protegendo uma velha dos Cavaleiros Negros. Burkhardt e os outros avançam e começam a matar os monstros, notando que sua mana está enfraquecida por algum motivo. O garoto usa sua magia e isso aumenta a mana de todos os outros. Ele continua lutando e rouba um pouco da mana de Burkhardt para continuar, afirmando sua disposição de nunca desistir. Yuri se lembra de como ele era assim também e decide pegar sua espada novamente. Eles se olham durante a luta e começam a enfrentar os monstros juntos. Yuri usa sua habilidade de aumentar a mana e percebe que ela está mais forte devido à habilidade do garoto de cabelos brancos. Ele então salta para frente e mata todos os inimigos com seu golpe especial. Vendo isso, o garoto percebe que ele é Yuri do exército voluntário e se apresenta como Aaron. Depois disso, ele desmaia, e Yuri diz que ele provavelmente está exausto e o carrega até seu acampamento fora da vila. Mais tarde, naquela noite, Aaron acorda e se senta com Yuri. Ele diz que ouviu falar dele ser o capitão do exército voluntário e entrega seu bracelete. Nesse momento, Fuasai o cumprimenta, dizendo que Caim e os outros voltarão em breve da patrulha e começa a preparar comida para eles. Quando todos se sentam para o jantar, Caim nota que, como de costume, foi Fuá quem cozinhou aquela refeição de gosto ruim e se pergunta quando poderá comer comida boa novamente. Mas todos ficam surpresos ao ver Aaron devorando sua porção como um porco e até pedindo mais. Caim pergunta se ele gosta da comida e o que ele normalmente come para gostar daquilo. Aaron diz que normalmente come lagartos e insetos, e até BRGRYLLS começaria a sentir pena dele. Yuri diz que ele não parece ser daquele vilarejo e pergunta por que arriscou sua vida para salvar seu povo. Aaron responde que estava apenas de passagem, mas não podia deixá-los morrer e, além disso, também odeia aqueles monstros negros. Ele então diz que ainda precisa ficar muito mais forte. De repente, o Chronicle Chain começa a emitir um elemento negro, assim como na capital sagrada. Quando as coisas começam a ficar loucas, Aaron pula para proteger Fuá, mas o livro o empurra para trás e para de brilhar. Fona percebe que algumas de suas páginas ficaram escuras, indicando que a corrupção está se espalhando ainda mais neste mundo. Ela explica que qualquer escuridão que mancha este livro reflete no mundo, e qualquer corrupção que se espalha no mundo torna suas páginas escuras. Mas ainda há esperança, pois sua amiga Pira ainda está viva em algum lugar, e enquanto ela estiver viva, o mundo não pode ser mergulhado completamente na escuridão. Ela é a vontade do próprio mundo, e eles devem encontrá-la e salvá-la. Por outro lado, a general do Rei Negro, Eris, localiza o grupo de Yuri e seu destino usando um corvo. Depois, ela relata ao Rei Negro, que diz que devem encontrar Pira e matá-la, ou então não conseguirão dominar o mundo com sua escuridão. Mais tarde naquela noite, Yuri se aproxima de Aaron e pergunta por que ele quer ficar mais forte. Aaron olha para seu rosto estúpido e diz que, sem poder, não se pode fazer muita coisa neste mundo. Yuri pergunta por que ele não se junta a eles, e Aaron responde que não gosta de estar sob o comando de ninguém e gosta de sua liberdade.
Yuri argumenta que ele só pode fazer tanto sozinho, mas Aaron diz que sempre esteve sozinho e é assim que gosta de agir. Yuri diz que ele só teve sorte de não ter morrido lutando sozinho ainda, e Aaron retruca dizendo que Yuri até perdeu com seus amigos ao seu lado. Yuri olha para ele e diz que quando perdeu contra o Rei Negro, ele também perdeu a fé em si mesmo, mas vendo Aaron lutar tão bravamente na vila, lembrou-se de que jurou nunca desistir como Naruto. Quando ele voltou a si, viu seus amigos ao seu lado, prontos para apoiá-lo como sempre. Ele então diz que vê potencial em Aaron e sabe que, se ele lutar ao lado deles e fortalecer seus laços, ele poderá crescer muito, muito mais forte. Na manhã seguinte, eles chegam à vice-capital e percebem que está sob ataque do Exército Negro. A cidade está sendo invadida por soldados das trevas, e os guardas reais estão fazendo o possível para contê-los. Yuri e seu grupo se juntam à luta e começam a matar monstros também. Yuri encontra-se com o comandante dos guardas e eles trocam informações sobre a situação. O comandante diz que a muralha externa já foi destruída, enquanto Uda, o mago, está defendendo a muralha oeste, perto das favelas. Yuri diz que eles lidarão com os inimigos ali e deixa que eles apoiem o mago. Juliana usa um feitiço de aumento de mana e fortalece seus cavaleiros, enquanto Aaron luta em seu estilo solo. Durante a luta, ele rouba um pouco da mana de Burkhardt novamente, o que o deixa realmente irritado. Eles entram em uma discussão, e Burkhardt diz que resolverá isso com Aaron após a batalha, voltando para seu time. Por outro lado, Yuri usa um ataque combinado de mana com Cain e Misha, surpreendendo Aaron ao derrotar todos os inimigos na área com seu ataque. Aaron pede a Yuri para treiná-lo e ensiná-lo a usar aquele ataque, e Yuri lhe diz que isso exige um vínculo forte com seus parceiros. Burkhardt intervém e diz que Aaron não entenderá, pois ele é apenas um ladrão que luta sozinho. Aaron fica furioso e corre embora, dizendo que ficará mais forte à sua maneira. Neste momento, o líder do exército inimigo entra na cidade e revela ser um cavaleiro negro. A névoa negra ao redor deles começa a se intensificar, reduzindo os níveis de mana de todos. Os monstros atacam e ferem Yuri, começando a dominar os outros também. Um dos monstros lança um feitiço poderoso em Juliana, mas Burkhardt salta para protegê-la, ficando gravemente ferido. Os inimigos tentam finalizar Burkhardt, mas Aaron aparece e começa a matar vários deles com suas habilidades de combate rápidas. Depois, ele começa a reunir sua mana e compartilha-a com Juliana e seus cavaleiros, incluindo Burkhardt. Graças a isso, eles conseguem usar o ataque combinado de mana e derrotar todos os inimigos na área. Aaron diz que decidiu ficar por um tempo porque queria ver mais dos ataques combinados deles e também queria fazer Burkhardt engolir suas palavras. Após a batalha, Yuri reúne todos ao seu redor e diz que perdeu para o Rei Negro uma vez, e quando isso aconteceu, o Rei Negro disse que destruiria todo este mundo. Ele então declara que quer haver esperança enquanto ele viver, e por isso ele vai criar uma equipe de supressão do Rei Negro para lutar contra ele novamente. Juliana diz que uma equipe não será suficiente e que eles devem reunir forças de todo o mundo mais uma vez, e todos concordam em ajudá-lo, ficando felizes que ele finalmente voltou ao seu estado motivado habitual. Juliana olha para Burkhardt e diz que agora eles estão quites, pois ele devolveu sua mana, então ele deveria elogiá-lo também. Burkhardt apenas se sente amargo e se retira, mas cai no chão revelando um ferimento feio no estômago. Na manhã seguinte, eles curam seus ferimentos, e Juliana lhe diz que quer que ele se junte à equipe de Yuri, pois acha que ele será muito útil para eles. Ele insiste em ficar ao lado dela, mas ela diz que vai para a capital se reagrupar com suas forças e quer que ele ajude Yuri em seu lugar. Além disso, ela também vê potencial em Aaron e quer que ele o treine e o ajude a ficar mais forte com sua experiência. Ele aceita a ordem, mas se sente abandonado e começa a ficar triste internamente. Neste momento, a líder da aliança da guilda, Celine, entra e pede para Juliana acompanhá-la para se encontrar com o líder deles, Gilbert. Enquanto isso, Yuri e Fona caminham ao lado de Gilbert e discutem o estado da guilda. Yuri lhe conta sobre seu desejo de formar uma equipe de supressão do Rei Negro e diz que, apesar de ter perdido uma vez, ainda acredita que há esperança, enquanto observa Aaron praticando seus movimentos. Eles então vão para o escritório de Gilbert, que diz que primeiro irão ver os três sábios para obter alguma pista sobre onde Pira pode estar.
Gilbert promete assisti-los o máximo que puder, e então Celine chega com Juliana. Gilbert dá a ela e a Yuri novos itens de comunicação mágica de longa distância, dizendo que a guilda os ajudará quando chegar a hora. Por outro lado, Aaron fica com fome de tanto treinar e, sendo pobre como é, começa a caminhar pela cidade pensando em roubar comida novamente. Mas então se lembra de que agora é amigo de Yuri e de como ele confiou nele, decidindo contra isso e continuando a andar. De repente, ele ouve uma garota gritando e corre em direção ao mercado principal, onde vê um homem ameaçando uma garota com uma faca. Aaron salta e derruba a faca da mão do homem, protegendo a garota. Depois, desvia dos ataques do homem com movimentos habilidosos e pega uma espada curta do balcão de um vendedor de armas ao lado. Ele então luta de volta, captura facilmente o vilão e deixa os guardas da cidade levá-lo embora. Nesse momento, o vendedor de armas o chama, dizendo que ele é realmente impressionante. Ele se apresenta como Dusty, da Guilda dos Mercadores, e revela que fornece armas para o exército voluntário. Dusty lhe diz que ele tem um bom olho para escolher espadas, pois aquela era a melhor em seu estoque, explicando que foi feita por um renomado ferreiro e chefe dos Sprites da Terra, Boulder. Ele então diz que viu Aaron se juntando a Yuri em sua missão de criar o exército de supressão do Rei Negro e oferece a espada como presente por seu alistamento. Diz também que ele deve dar um nome à espada, pois todas as espadas merecem um, e que cabe a ele se ela se tornará famosa ou esquecida, então ele deve se esforçar muito. Aaron agradece imensamente e volta ao campo de treinamento para continuar praticando. Enquanto isso, Gilbert passa algum tempo com Yuri e revela que sua própria enegrecimento cresceu bastante, confessando que às vezes sonha em lutar ao lado do exército do Rei Negro. Yuri garante que não deixará isso acontecer. Nesse meio tempo, Burkhart passa pelo campo de treinamento e vê Aaron praticando seus golpes. Ele pensa em suas ordens e lhe diz para relaxar, pois seus músculos estão muito tensos. Burkhart olha para a espada de Aaron e pergunta sobre ela. Aaron responde que se chama Erimaru, que significa flecha de inspiração. Burkhart pergunta de onde ele conseguiu uma espada tão boa, e Aaron diz que alguém a deu para ele. Burkhart agarra o braço de Aaron e acusa-o de ter roubado a espada, dizendo que ninguém daria uma espada tão boa de presente. Nesse momento, Juliana passa com Yuri e Wayne, perguntando o que está acontecendo. Quando Burkhart diz que Aaron deve ter roubado a espada, Dusty aparece e diz que foi ele quem deu a espada para Aaron. Burkhart se sente envergonhado, pede desculpas por seu erro e se afasta como um perdedor amargo. Mais tarde naquela noite, Yuri luta contra seu crescente enegrecimento, que começa a mostrar-lhe ilusões de seu eu sombrio e corrompido, falando com ele como uma voz depressiva em sua cabeça. Enquanto argumenta com a voz, Aaron bate na porta e entra para conversar. Ele agradece a Yuri por acreditar nele e diz que costumava roubar, mas desistiu disso após se juntar ao exército voluntário. Yuri pergunta o que ele fará depois de se tornar mais forte, e Aaron responde que quer derrotar os monstros estúpidos do Exército Negro. Ele revela que sua vila foi atacada e ele foi o único sobrevivente, eles tiraram tudo dele, e ele quer vingar seus amigos e família, por isso deseja ficar mais forte. No dia seguinte, todos se preparam para partir. Eles se encontram com o comandante, e Juliana diz que irá para a capital sagrada e pedirá aos seus camaradas retornados que se juntem ao exército de supressão do Rei Negro. O comandante diz que falará com a guilda também, mas não pode garantir quantos, se é que algum, estarão dispostos a se juntar ao exército. Ele então se volta para Yuri e diz que a líder da guilda mágica, a Ludra, também se juntará a eles. Nesse momento, eles veem a Ludra chegando com o lendário matador de dragões, Guts, quer dizer, Vorg. Aaron fica fascinado pela espada de Vorg, a Dragon Killer, e eles se apresentam mutuamente. Enquanto isso, Juliana diz a Burkhart para cumprir bem seu dever e que ele entenderá melhor se passar mais tempo viajando com o grupo de Yuri. Após isso, eles se despedem e o grupo de Juliana se separa de Yuri e seus amigos. O grupo de Yuri também parte para se encontrar com os três grandes sábios, avançando até o anoitecer. Ao montarem acampamento para a noite, Yuri se aproxima de Burkhart e pede para ele treinar Aaron durante a jornada, mas Burkhart se desculpa e se afasta para caminhar na floresta. Parece que Arenuz está de olho nele, e seu ferimento começa a sangrar elementos escuros.
Seus pensamentos e emoções negativos o dominam à medida que se sente cada vez mais rejeitado, e é quando Arenus se aproxima e o apunhala com mais elementos negros, dizendo que ele foi abandonado e deveria se juntar ao lado deles, que o aceitará de braços abertos. Nesse momento, o Team Chronicle começa a enlouquecer novamente. Todos veem uma névoa negra saindo da floresta. Yuri pensa no Cavaleiro Amargo e corre para a floresta, com os outros o seguindo. Logo avistam Arenus em frente a Burkhardt e a atacam com flechas e feitiços. Ela bloqueia os ataques e invoca soldados das trevas para lutar contra eles. Vorg e Aron cortam os inimigos com facilidade, e Burkhardt também se levanta. Yuri vê isso e decide usar um ataque combinado de mana com ele e seu grupo, pedindo a Caim e Machida que se preparem. Todos sincronizam seus ataques e os lançam contra os inimigos, mas então Burkhardt deixa de lado seu orgulho e se deixa consumir pela escuridão. A magia do Rei Negro flui através dele, transformando-o em um cavaleiro negro demoníaco. Ele se prepara para atacar Aron, mas Yuri salta e tenta bloquear seus ataques. Eles duelam por um tempo antes que todos os outros se juntem para fornecer suporte. No entanto, Burkhardt usa seu novo poder para afastá-los com um ataque de cristalização sombria e decide enlouquecer completamente. Arenus então intervém e diz que já basta por hoje, afirmando que veio para levá-lo para casa, e então os teletransporta de volta ao castelo do Rei Negro. Quando as coisas se acalmam, Yuri entra em contato com Juliana e informa sobre a deserção de Burkhardt e sua aliança com o exército do Rei Negro como um demônio. Juliana fica muito triste e começa a questionar sua decisão de enviar Burkhardt com Yuri. Nesse momento, Ares chega correndo e diz que a capital sagrada está em chamas. Eles imediatamente correm em direção à cidade e descobrem que há uma revolução acontecendo, com algumas pessoas se reunindo e destruindo coisas, além de incendiarem em nome do Rei Negro. Eles acreditam que, ao fazerem isso, poderão se transformar em demônios e serem aceitos no exército do Rei Negro. Com o Rei Sagrado derrotado e o exército voluntário também perdendo a batalha, não há esperança para eles a menos que se juntem ao Rei Negro, e é isso que a capital está enfrentando. O comandante do exército da capital sagrada, em Slot, lidera seus homens contra os civis revoltados e consegue controlar a situação capturando todos. Uma vez que as coisas se acalmam um pouco, ele discute a situação com seus oficiais, mas então eles veem um garoto tentando jogar uma bomba em um prédio oficial. Parece que eles não conseguirão impedi-lo, mas então Ares chega e subjuga o garoto. Juliana e Wayne logo chegam e se encontram com Einot, pedindo um relatório. Juliana pede a Ares que solte o garoto e pergunta o que ele quer. O garoto diz que quer se tornar um demônio e se juntar ao exército do Rei Negro, pois é a única maneira de sobreviver. Juliana fica furiosa e faz um longo discurso explicando por que isso é ruim. Depois de usar seu discurso e derramar algumas lágrimas por Burkhardt ter se transformado em demônio, ela se dirige ao Palácio Real, onde encontra sua amiga, que deixou em seu lugar como rainha interina. Eles se reúnem com Slot e discutem seu plano para seguir em frente. Wayne chega com um relatório de que as forças dos 9 territórios estão estacionadas fora da capital sagrada, lideradas por Shua. O exército ainda está se recuperando da batalha contra o Rei Negro e levará um tempo antes de retornarem aos seus territórios. Wayne sugere que eles peçam às forças para se juntarem ao exército de supressão do Rei Negro, e Juliana concorda, ordenando que um mensageiro seja enviado a Shua e aguardando a resposta deles. Enquanto isso, o grupo de Yuri também se sente abatido por perder um cavaleiro forte para as forças inimigas, mas decide seguir em frente. No caminho, Yuri para limpar seu braço enegrecido, e Funa percebe o quão grave a situação está. Ela sai e insiste em ajudá-lo a deter a doença. Ela pega as crônicas das correntes e tenta reduzir o enegrecimento, mas infelizmente não funciona desta vez. Ela fica muito triste por se sentir impotente nessa situação e começa a chorar. Após isso, eles continuam sua jornada em direção à Torre do Sábio, e Aron fica muito animado ao vê-la. Yuri explica que estão lá para encontrar o Sábio do Destino, que pode dar uma pista sobre o paradeiro de Pera. Eles continuam avançando em direção à torre, mas de repente são atacados por um feitiço de fogo. Yuri salta para frente e bloqueia o ataque, revelando que estão sob ataque do exército do Sábio, liderado por seus principais discípulos Veoner, Yuni e Kaja. Eles ouvem a voz de um dos sábios, Melur,
e Yuri grita que está lá para buscar ajuda dos sábios na luta contra o Rei Negro. Melur diz que, se querem ajuda, devem provar sua força, e ordena que Veoner continue atacando. Udra, Vor, Misha, Caim e Yuri defendem-se dos ataques enquanto Aron avança e consegue se aproximar do lançador de feitiços. Ele tenta atacar Veoner, mas Yi bloqueia com sua espada. Yuri logo segue para ajudar, e eles começam a pressionar Veoner, mas ele intensifica seus feitiços ofensivos e decide acabar com eles. Quando a mana de Aldra começa a acabar, ela lança um poderoso feitiço de fogo, mas Aron percebe a tempo e compartilha sua mana com Aldra, permitindo que ela defenda o grupo. Em seguida, ela entra em modo total de batalha e invoca uma chuva de meteoros do céu. À distância, M parece estar aproveitando o espetáculo, mas o sábio Uma chega e diz para ele parar com seus jogos infantis. No campo de batalha, Aron persegue Yuni e tenta lutar contra ela, mas o terceiro sábio, Fátima, intervém e interrompe a batalha. Depois disso, todos entram na torre, e Funa apresenta os sábios a Aron. A conversa se volta para o tema de derrotar o Rei Negro, e Melur explica que, desde a derrota, o castelo do rei está emitindo um elemento escuro de alta densidade constantemente. Isso formou uma barreira ao redor do prédio, tornando muito difícil ultrapassá-la, além de aumentar o enegrecimento das regiões circundantes. Dilma pergunta se eles acreditam que as pessoas os seguirão sabendo disso, e Yuri responde que lutará contra o Rei Negro independentemente de ter seguidores ou não. Fátima diz que eles devem seguir o caminho em que acreditam, e então Yuri pergunta sobre o paradeiro de Pera. Como sábio do destino, Fátima diz que Pera está viva, mas em um lugar de onde não pode sair sozinha. Embora não possa dizer exatamente onde é esse lugar, ainda há esperança. Além disso, eles devem ir para a passagem de Mai, e essa é decidida como a próxima destino. Depois disso, todos se sentam para descansar um pouco, e Aron encontra Veoner, perguntando sobre as tatuagens estranhas em seu corpo. Parece que eles podem acabar brigando, mas então o quarto discípulo, Klaus, passa por ali e pede para que se acalmem. Ele também explica que essas tatuagens são, na verdade, runas chamadas de marca de um selador e que elas o tornam muito forte. Aron fica animado e pergunta se é por isso que Veoner consegue usar toda aquela magia impressionante. Veoner pergunta se ele quer ver mais e depois o elogia pelo senso de batalha e trabalho em equipe, além de se perguntar sobre sua habilidade única de compartilhar mana. Aron pergunta por que eles não ajudam a lutar contra o exército do Rei Negro, e Veoner responde que estão lutando, mas apenas quando o exército ataca a Torre do Sábio, pois todos estão vinculados às ordens dos sábios. Por outro lado, Aludra e Vorg revelam que ficarão na torre para buscar maneiras de derrotar o Rei Negro e superar a barreira poderosa ao redor do castelo. Aludra parece ter alguma história com Mura, já que eles sempre estão brigando e provocando um ao outro. Uma vez resolvidas essas questões, Yuri e seu grupo se preparam para partir para a passagem de Mai e decidem ir à Ilha dos Espíritos depois disso, para perguntar a Hidra sobre o paradeiro de Pika. Quando estão prestes a partir, os 4 discípulos se aproximam e revelam que também irão com eles, conforme as ordens de Melur. Eles dizem que ele está interessado em um artefato antigo recentemente descoberto na passagem de Mai, e que estão indo investigar. Alguns dias depois, ao passarem pela passagem de Mai, eles notam que todo o lugar está coberto por uma tempestade negra, uma nevasca misturada com elemento sombrio que continua gerando e revivendo soldados mortos-vivos. O grupo de Yuri luta contra eles durante todo o caminho, mas Marina se prova mais útil nessa jornada, pois sua magia de cura pode purificar e apagar os monstros mortos-vivos. Aron a elogia, dizendo quão útil ela pode ser durante as batalhas, o que a deixa irritada com ele. Nesse momento, eles percebem uma pequena bola de pelo correndo em sua direção, sendo perseguida por um exército de soldados mortos-vivos negros. O pequeno monstro pula e se esconde atrás de Aron, enquanto Veoner queima os mortos-vivos com seu feitiço de fogo poderoso. O ataque é tão forte que quebra o gelo sob seus pés, e Aron acaba caindo do penhasco. Yuri tenta ajudá-lo, mas também cai, e Veoner olha para todos e diz, ops. Com todos caídos, Kagia pergunta o que devem fazer agora, e Caim sugere que se encontrem com os espíritos da terra locais, conforme planejado, e peçam ajuda para resgatar Yuri e Aron. Enquanto isso, Yuri e Aron começam a caminhar pelo penhasco com o pequeno monstro de pelo.
Aaron decide adotá-lo e o chama de Furball. Depois de caminhar por um tempo, Yuri sugere que parem ali e cavem uma caverna de neve para acampar. Quando a neve começa a cair, Aaron tenta usar o item de comunicação mágica, mas não funciona. Yuri diz que deve ser por causa da tempestade negra e sugere que esperem ali, pois está certo de que seus amigos virão resgatá-los junto com os espíritos da Terra. Aaron pergunta por que ele tem tanta certeza, e Yuri responde que viajou muito com eles e confia plenamente em seus amigos. Ele então dá uma palestra sobre a importância de formar laços e confiar nos outros. Aaron diz que não entende muito bem, pois sempre esteve sozinho, mas sente inveja dele. Depois de esperarem por um tempo, Aaron começa a adormecer. Yuri o acorda e diz para ele se manter acordado, pois pode ser perigoso dormir naquela situação. Então, ele sugere que joguem alguns jogos verbais, e Aaron começa a rir dele. Yuri então diz que vai sair para fazer xixi e que depois podem jogar. Seus pensamentos negativos começam a tomar forma na tempestade negra, dizendo-lhe para deixar Aaron para trás e que a culpa era dele por ter se perdido, mesmo tendo sido avisado. Esses pensamentos se manifestam em um soldado negro, e Yuri começa a lutar contra ele, mas o dano emocional se acumula, e ele começa a perder o controle. Nesse momento, Aaron surge e derrota o soldado negro, dizendo que ainda não entende muito bem essa história de laços e amizade, mas que acha que significa ajudar quando alguém está fraco e precisa confiar nos amigos. Isso traz Yuri de volta à realidade, e ele se prepara para um ataque combinado com Aaron. Eles finalmente conseguem realizar o ataque juntos, o que deixa Aaron muito animado. Após derrotarem os monstros, eles se reagrupam e conversam. Yuri de repente nota um velho saindo da tempestade. Yuri o reconhece como Bazari e o apresenta a Aaron como o professor da sábia do destino, Fátima. Bazari usa sua magia para limpar o céu e dissipar a tempestade negra. Furball sai de trás do chapéu dele e se reúne com Aaron. O velho mago olha para Yuri e diz que ele parece estar afundando em depressão, assim como todos na sessão de comentários, e sugere que seria fácil se ele desistisse e se tornasse melancólico. Mas Yuri diz que continuará sendo um fã de Nuno e que nunca desistirá, acreditando sempre. O Dumbledore da Wish começa a rir ao ouvir isso e diz a Yuri para ir ao oásis do deserto e derrotar o novo dragão que lá reside, o que o ajudará em sua missão. Depois disso, ele desaparece do local como um Houdini. Enquanto isso, Fett e os outros se encontram com uma representante dos espíritos da Terra, Olga, que está encarregada de minerar o artefato antigo recentemente descoberto. Ela instrui os espíritos do fogo, Rolo e Kiki, a se juntarem ao grupo e concordem se unir ao exército de supressão do Rei Negro, enviando uma equipe para resgatar Yuri e Aaron. Enquanto isso, Fuá e Marina ficam para trás e inspecionam o artefato. De repente, as crônicas das correntes começam a brilhar e revelam uma página da história do mundo que explica que há uma espada na passagem de Mai capaz de cortar toda a escuridão. A equipe de resgate finalmente encontra Yuri e Aaron ao amanhecer e os traz de volta ao acampamento, onde comemoram o resto do dia em celebração à união com o exército de supressão do Rei Negro. Durante a festa, Aaron conhece o chefe dos espíritos da terra, Balder, que forjou sua espada. Enquanto isso, o mensageiro de Juliana chega ao acampamento do exército de Shua e entrega a mensagem da princesa, mas, em vez de se juntar a eles, Shua mata o mensageiro. No dia seguinte, Yuri e seu grupo partem em direção à Ilha da Alma, atravessando o oceano para encontrar mais informações sobre o paradeiro de Pera. No caminho, eles encontram Shua e seu exército e se aproximam felizes para perguntar se ele se juntará ao exército de supressão do Rei Negro. Para seu horror, Shua aponta sua espada para eles e ordena que Funa entregue as crônicas das correntes, dizendo que ele próprio derrotará o Rei Negro e governará Adra. Aaron fica furioso com Shua por agir como um vilão e pergunta quem ele pensa que é para agir assim. Nesse momento, o irmão mais novo de Shua e segundo em comando, Yoshitsugu, se aproxima e diz que receberam um convite para se juntar ao exército de supressão do Rei Negro, mas que não irão se unir a eles, preferindo lutar à sua maneira e, para isso, precisam das crônicas das correntes. Ele apresenta Shua como o primeiro Lorde dos 9 territórios de fogo na Terra dos Ogros e a si mesmo como o segundo Lorde. Shua avança e se prepara para atacar, mas Yuri intervém e bloqueia sua espada com a própria, pedindo para pararem de lutar e perguntando se não é possível unirem forças e lutarem juntos mais uma vez.
Shua responde que teve sua chance e a perdeu por causa de sua natureza branda, lembrando de quando disse a ele para usar todos os meios necessários para derrotar o Rei Negro, mesmo que isso significasse usar seus amigos como escudos humanos, algo que Yuri obviamente não gostou. Shua afirma que agora ele mesmo irá tomar o poder das trevas e conquistar o mundo como verdadeiro Kana Negro, empurrando Yuri para o lado. Depois, Shua se aproxima de Funa e Aaron, ordenando que entreguem o livro, mas Funa diz que o livro escolhe seu próprio dono. Shua diz que sabe bem como trazer outros à submissão e tenta usar a força, mas Yuri volta a intervir e começa a lutar contra ele. O exército de Shua também avança em direção ao grupo de Yuri, transformando a situação em uma guerra total. Caim e Mishita sinalizam para Yuri sobre usar um ataque combinado de sincronização de mana e iniciam o ataque disparando seus feitiços, mas Shua derruba Yuri no chão, lembrando de como ele é inútil como herói. Em seguida, ele avança em direção a Fula e Aaron, derrubando-os e tomando o livro mágico, liberando o elemento sombrio contido nele. Vendo isso, Yuri fica furioso e corre em direção a Shua com sua espada, mas, de repente, vários sabres de luz caem do céu, seguidos por um robô de uma coleção de projetos fracassados de Elon Musk. Nesse momento, Arenus e Burkar também aparecem, explicando que o robô se chama Ousada, um antigo golem criado para trazer calamidade ao mundo. Arenus então se vira para Shua e o convida a se juntar ao lado deles, mas ele cospe no rosto dela e diz para tentar em outro lugar. Com isso, o exército de Shua começa a correr em direção aos dois demônios, mas Ousada os ataca primeiro e depois enfrenta Shua. Enquanto isso, Arenus se aproxima de Yuri e começa a usar técnicas de manipulação para trazer à tona a escuridão dentro dele, lembrando de seu crescente enegrecimento. Enquanto tudo isso acontece, de volta à capital sagrada, Juliana vai se encontrar com os clérigos sagrados e decide finalmente assumir seu papel como rainha do Império Sagrado, enfrentando seu povo neste momento de necessidade. Ela realiza uma cerimônia pública de coroação e usa um discurso inspirador para elevar a moral da população e mostrar-lhes uma nova esperança. Enquanto isso, Yuri quase cede ao seu lado maligno e se torna um guia emo, mas então se lembra das palavras brilhantes de seu personagem favorito do anime Naruto e vence todas as vozes depressivas em sua cabeça. Ele então luta contra Arenus e diz a ela que decidiu derrotar o Rei Negro agora e não perderá para seus planos estúpidos. Arma e Fona também veem isso e decidem ajudá-lo, mas Burkhardt intervém e os mantém ocupados com sua espada negra. A luta continua enquanto o campo de batalha começa a se encher de soldados sombrios, e os amigos de Yuri começam a ficar severamente em desvantagem. Mishita até fica sem flechas e a mana de Marina também começa a diminuir, enquanto Caim e o segundo Lorde são cercados por dezenas de soldados sombrios. Vendo isso, Yuri também começa a entrar em pânico e, com a conversa negativa e o dano emocional contínuo de Irus, sua mente também começa a ceder. Ao vê-lo mergulhar na escuridão, Caim e Fona saltam para protegê-lo, enquanto Yuri reúne coragem para atravessar seu lado negro com sua espada. Ele pensa que é o verdadeiro herói por fazer isso, mas então abre os olhos e percebe que, na realidade, ele esfaqueou Caim, que saltou no último momento para proteger Fona de levar outro golpe. Ele olha para seu melhor amigo e cai no chão com a espada no peito e começa a chorar como um louco. A escuridão dentro dele explode e todos os pensamentos negativos inundam sua mente, e logo ele cede totalmente à depressão e se transforma em um demônio. Ao ver Yuri retornar ao lado negro, Shua zomba dele e o chama de fraude. Ele então diz que há ainda mais motivo para derrubá-lo e lança uma rajada de energia nele, mas Ada voa e bloqueia com um golem de terra. Ela então invoca mais 2 golems para mantê-lo ocupado, enquanto Burkhardt afasta a arma com um ataque de parede de terra. Irus diz que eles terão bastante tempo para brincar com eles na próxima vez, mas por enquanto devem voltar ao Rei Negro para apresentar o mais novo recruta do exército deles. Com isso, ela abre um portal de teletransporte e todos entram e desaparecem. Depois que eles se vão, Arma e os outros se reagrupam em uma ruína próxima e Marina faz o possível para manter Caim vivo usando sua magia de cura. Todos estão abatidos e deprimidos com a transformação de Yuri em um demônio e se perguntam o que devem fazer a seguir. Nesse momento, Shua passa com seu exército e pergunta o que eles estão fazendo ali quando seu capitão os traiu e desertou para o outro lado.
Ele então oferece aos discípulos do sábio a chance de se juntar às suas forças se quiserem uma chance real de derrotar o Rei Negro, mas todos recusam o convite e mandam ele tirar seu traseiro emo de lá. Ao ouvir Sho falar mal de Yuri, Arma fica furioso e também sai. Ele diz que Yuri não traiu ninguém, que está apenas confuso e esperando que seus amigos venham salvá-lo. Ele então diz a Shua para devolver o livro, mas Shua responde que, se quiserem o livro de volta, terão que tomá-lo à força, e se estão pensando em salvar Yuri, devem se apressar, ou ele o matará primeiro. Do outro lado do mapa, Yuri se encontra com o Rei Negro como Cavaleiro Negro e diz que uma vez veio para salvar este mundo, mas agora verá se este mundo resistirá à sua escuridão e, se desmoronar, nunca valeu a pena ser protegido. De volta às ruínas, Arma e os outros finalmente encontram esperança e se levantam. Meshita e Marina decidem voltar à vice-capital com Caim para curá-lo o mais rápido possível. Os discípulos do sábio decidem voltar à torre para relatar a situação. Por outro lado, Arma e Fona decidem continuar sua jornada rumo à Ilha da Alma para encontrar mais informações sobre o paradeiro de Pera. Com isso, continuam sua jornada rumo à Ilha da Alma nos dias seguintes, e no caminho, Arma percebe como Fona se sente extremamente abatida e triste. Uma noite, ele se senta com ela ao redor da fogueira e pede que ela fale sobre Yuri. Ele conta sobre encontrar um velho cosplayer de mago durante a nevasca negra e menciona que Yuri uma vez matou um dragão, perguntando como tudo isso aconteceu. Fona fica muito triste e diz que não foi uma aventura legal, revelando que o dragão era dito ser o guardião do oásis, mas foi infectado pela escuridão. Devido a isso, ele enlouqueceu e destruiu o oásis que jurou proteger, e por isso tiveram que lutar contra ele. Após enfraquecê-lo, ele recobrou a consciência e pediu para ser eliminado enquanto ainda estava são, e sem outra escolha, Yuri teve que fazer o trabalho sujo. Ela então começa a chorar e diz que deveria ter impedido Yuri, que talvez ele tenha se tornado um demônio porque colocaram toda a pressão sobre ele e o fizeram lutar mesmo quando ele não queria. Arma ouve tudo e então usa sua conversa motivacional, dizendo a ela que, quando conheceu Yuri, pensou que ele era um cara todo-poderoso que não tinha apoio ou ajuda e se tornou o capitão do exército voluntário por conta própria, mas quando o conheceu pessoalmente, percebeu que ele não era nada disso. Na verdade, ele era bastante fraco e humano, e percebeu que ninguém é todo-poderoso e sem fraquezas, e é por isso que fazemos amigos. Ele então repete suas palavras de que, como amigos, agora é a vez deles salvarem Yuri, e isso dá esperança a Fona. Com isso, continuam sua jornada e eventualmente chegam à costa da Ilha da Alma. Enquanto isso, Yuri, agora Cavaleiro Negro, também se teletransporta para a ilha, e as coisas começam a ficar sombrias. Enquanto isso, Marina e Meshita chegam à vice-capital, salvam a vida de Caim e relatam a Juliana sobre a situação atual e a transformação de Yuri em um demônio. Juliana resolve salvar este mundo como rainha do Império Sagrado e diz que cortará todos os seus inimigos, seja Shu ou um Yuri maligno, se for necessário. Ela então envia seu comandante para estabelecer uma reunião de emergência com Shua. Na Torre dos Sábios, os 4 discípulos entram e relatam tudo isso também. Malher está estudando o artefato antigo e pensa em criar algo a partir dele, enquanto Fátima diz que há uma pequena chance de que a deserção de Yuri para o outro lado fosse necessária para ele encontrar uma nova luz e faz um pedido para que isso aconteça. Enquanto isso, Shua reúne mais de 5.000 de seus homens e chama reforços de seus territórios para formar um exército capaz de derrotar o Rei Negro. Por outro lado, Aaron e Fona estão em um barco a caminho da Ilha da Alma, e Aaron se lembra de uma conversa com Yuri. Ele lembra Yuri falando sobre uma fada especial que vive na biblioteca da Árvore do Mundo na Ilha da Alma, chamada Hidra. Ela compartilha o mesmo nome deste continente e é especial mesmo entre as fadas porque possui um crônica. Depois de desembarcarem, são imediatamente atacados por soldados mortos-vivos do Exército Negro. Aaron corre para lutar contra eles, mas uma fada amiga, Vienta, os derruba com sua magia e pede que ambos a sigam até a biblioteca. Ela os leva pela floresta até a Árvore do Mundo, onde encontram uma visão horrível de soldados do Exército Negro atacando o lugar e causando estragos. O pai de Vienta, Algar, luta contra eles e diz para entrarem antes que seja tarde demais. Nesse momento, Fona grita ao olhar para a direita, e Aaron nota Yuri usando magia negra. Ele imediatamente ataca, e Aaron começa a lutar contra ele, perguntando por que está fazendo tudo isso.
Aaron tenta usar sua persuasão, mas Yuri o manda calar a boca e o empurra de lado, seguindo com ataques já infundidos de escuridão, dizendo que o Rei Negro não pode ser derrotado e que Aaron logo entenderá isso também. Então, Trafalgar e Vienta entram na luta, dizendo para Aaron e Fona irem falar com Hydra sobre o motivo de estarem ali. Ambos correm para a biblioteca e encontram Hydra esperando por eles na entrada. Eles continuam correndo e eventualmente chegam ao centro, onde Hydra tem sua crônica configurada. Ela ativa o livro usando sua magia e os puxa todos para dentro dos registros. Após serem sugados para o mundo dentro do livro, Aaron percebe que estão na vice-capital. De repente, a paisagem muda e eles mudam de localização. Fona explica que essa é a crônica de Hydra e contém o registro mais detalhado do continente e sua história. Aaron pergunta como é diferente da crônica de Correntes, e ela responde que está em um nível próprio, pois a crônica de Correntes mantém registro de todo o mundo, incluindo este continente e tudo fora dele. Com isso, eles se movem para encontrar a resposta sobre Pera. Começam a busca pelo momento em que Yuri perdeu para o Rei Negro e Pika desapareceu de sua mão. Em seguida, mudam para o tempo em que Yuri estava se recuperando da derrota e a escuridão começava a se instalar. Mas então, o mundo começa a girar ao redor deles, como se alguém os tivesse jogado em um processador de alimentos. Acontece que Yuri entrou na biblioteca do lado de fora, e Vienta pega a crônica e foge com ela, criando a confusão lá dentro. Haller tenta segurá-lo, mas a escuridão começa a corromper o livro também, e por dentro, Aaron se separa de Fona e Nagral. Ele acaba em um período em que Yuri ainda era um jovem, apenas um fraco aldeão. Um dia, é atacado por uma horda de soldados mortos-vivos e decide lutar contra eles, apesar de sua fraqueza. Então, um cavaleiro de cabelos loiros aparece e corta todos os monstros com seu ataque especial, que se parece muito com o movimento característico de Yuri. Depois disso, Yuri se senta com o cavaleiro e pergunta como ficar mais forte, dizendo que quer ser forte para proteger sua aldeia sempre que os monstros atacarem. O cavaleiro diz que pode levar dias, meses ou anos de treinamento, e talvez ele nunca aprenda a habilidade, mas se continuar tentando como uma criança teimosa que quer um brinquedo no shopping, um dia será forte o suficiente para usar a habilidade. Depois disso, Yuri decide treinar dia e noite, cortando uma árvore com sua espada cega. Todos esperam que alguém tenha contado a ele sobre a existência de machados e serras, mas às vezes é preciso ser um pouco teimoso para se tornar um herói. Um dia, sua aldeia é atacada novamente por monstros mortos-vivos, e ele corre para protegê-la. Ele consegue derrotar os monstros usando a habilidade especial que praticou por tantos anos, mas chega um pouco tarde demais para salvar a agora arruinada aldeia. Apesar disso, ele continuou avançando, mas após sua derrota contra o Rei Negro, ele se tornou deprimido e a escuridão começou a dominá-lo. Mesmo assim, ele fez o seu melhor para lutar contra seus pensamentos depressivos e depositou toda a sua esperança em Aaron, pedindo a Caim para ajudá-lo se algo acontecesse com ele. Bem, todos sabemos como isso acabou, mas a intenção é o que conta. Nesse momento, o vídeo parou de tocar, e Aaron se perguntou se a assinatura da Netflix de Hydra havia expirado. Então, o velho Gandalf, Bazari, aparece na frente dele e diz que se encontram novamente. Aaron pergunta como ele consegue falar com ele dentro do livro, e Bazari responde que não há nada que ele não possa fazer. Aaron diz que, se esse é o caso, ele quer que Bazari o torne mais forte para que possa derrotar Yuri e trazê-lo de volta à razão, fazendo todos nos comentários baterem a cabeça contra a parede, porque ele poderia simplesmente ter pedido ao velho para matar o Mago Negro. Bazari nota a estupidez de Aaron e decide facilitar para ele, usando sua magia para teleportá-lo para um penhasco, onde ele cai junto com Yuri antes de se transformar em demônio. Aaron segura-se no penhasco e agarra Yuri com a outra mão, enquanto o demônio Yuri fica no topo deles com sua espada apontada para suas mãos, dizendo para Aaron desistir e que ele é um perdedor patético. O Yuri do passado também fala coisas depressivas e tenta soltar-se, mas Aaron já está cansado de ouvir tudo isso, então usa seu poder de persuasão e joga Yuri para cima, dizendo-lhe para lutar para sair dessa situação. Ele então se levanta e prepara seu ataque, desta vez tentando copiar o movimento característico de Yuri que viu em seu flashback, avançando com um golpe perfurante cheio de luz e destruindo o demônio Yuri. Nesse momento, uma luz brilhante começa a encher o mundo,
e todos ouvem a voz de Pera dizendo que ela retornará quando todos encontrarem a luz da esperança novamente. Com isso, todos saem do livro e aparecem na biblioteca. Yuri e o exército negro já se foram, e Haller parece estar em mau estado. Vienta sai com a crônica de Hydra e mostra que também foi corrompida pela escuridão. Depois de obterem sua resposta, Fona e Aaron voltam ao barco e remam de volta ao continente para continuar sua jornada. Por outro lado, Juliana está se preparando para encontrar Shua e seu exército, mas no caminho é confrontada por dois membros dos 9 Territórios de Fogo, Aroaki e Tuka, que pedem sua ajuda para derrotar Shuen. Eles dizem que, se Shuen decidir se unir ao Rei Negro, não permitirão que ele continue a governar sobre eles e pedem para formar uma aliança com ela como Rainha Sagrada. Após ouvir a voz de Pera, Aaron e Fona viajam para o oásis do deserto, chamado Lago de Areia. Lá, falam com a rainha do oásis, a China, e contam sobre Bazari e seu conselho a Yuri sobre visitar o oásis, pois um novo dragão guardião logo aparecerá lá. Ao ouvir isso, a rainha pede à sua assistente, Farra, que traga uma tábua secreta encontrada no santuário após derrotarem o último dragão guardião. Parece ser algum tipo de música, e a China diz que sempre quis que a lendária fada da floresta e cantora Musa cantasse. Ela então ordena que Farra vá procurar a fada e a traga. Fona pede para acompanhá-la. Nesse momento, um dos homens da rainha entra e relata que um exército massivo de 10.000 tropas com a bandeira dos 9 territórios está se aproximando. Aaron diz que deve ser o ogro idiota, Shua, e decide se juntar à luta também. Porém, o homem diz que outro exército do mesmo tamanho já está no campo de batalha, liderado pela rainha sagrada Juliana. A China envia seu conselheiro, Califa, ao campo de batalha como mensageiro neutro do deserto, e ele diz que, se lutarem ali agora, ambas as partes sofrerão consequências graves, e que no momento em que o Rei Negro está tentando dominar o mundo, a Rainha Sagrada ou qualquer líder dos 9 territórios não seria estúpido o suficiente para continuar. Ele então oferece para sediar negociações entre as duas forças, pedindo que cada lado traga 100 homens, e os conduz de volta à nação. Lá, ele se encontra com Juliana e a parabeniza por sua coroação. Nesse momento, Aaron sai também e a cumprimenta. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, e ele explica que está ali para salvar Yuri e trazê-lo de volta para o lado deles, depois virando-se para encarar Shua. Após isso, eles entram para as negociações, e Shua começa exigindo que Juliana renuncie ao comando do exército sagrado, pois não está apta para ser a líder deles. Ele então provoca dizendo como seu líder anterior, Yuri, desertou para o outro lado, e que ouviu dizer que um de seus guardas pessoais também se transformou em um demônio. As coisas começam a parecer ruins para ela, mas então um dos soldados entra e diz que estão sendo atacados pelo exército negro. Desta vez, é apenas Irus, burcartizada com um exército de milhares de soldados mortos-vivos. Shua se empolga e salta direto para a batalha com sua longa espada. Zada voa e se divide em muitos pedaços voadores, como se tivesse se inspirado no Bug, o palhaço. Ela invoca seus golems de terra e ataca Shua com sua magia de luz. Por outro lado, Juliana confronta Burkhardt, que começa a atacá-la com dano emocional. Ele diz que ela parece patética lutando contra Shua como uma fraca, e então cruza espadas com ela várias vezes antes de chutá-la violentamente e jogá-la no chão. Então, ele faz Juliana questionar ainda mais suas decisões, dizendo-lhe para ver os resultados de suas ordens. Ele vai para o golpe final, mas se lança e bloqueia seu ataque. Diz a Juliana para deixá-lo cuidar disso e a libera para lutar contra Shua. Enquanto isso, Aaron fica de costas com Califa, que lhe diz para manter os olhos em Shua e Juliana, pois eles são como óleo e água e podem tentar se matar durante o caos da guerra. Do outro lado, Shua está ocupado lutando contra o boneco palhaço voador, e seu irmão entra em cena e toma o oponente dele. Nesse momento, Juliana tenta atacar Shua pelas costas, mas ele bloqueia no último momento e a afasta. Juliana volta ao ataque e os dois cruzam espadas, com ela dizendo para ele sair do caminho, pois ele é o único obstáculo. Ele responde da mesma forma, e ambos começam a lutar seriamente, fortalecendo-se com mana. Eventualmente, Juliana consegue lançar Shua para trás com um golpe forte, mas ele se recupera liberando uma onda massiva de energia negra.
Shua bloqueia com uma onda de energia própria, e eles se envolvem novamente em um duelo de espadas. À medida que a batalha continua, as coisas ficam cada vez mais intensas e ambos começam a ser engolfados pela escuridão. Adanus observa de longe e ri desses perdedores, tornando seu trabalho mais fácil, mas então Arum entra com um golpe pesado e diz para pararem com essa tolice. Nesse momento, Musa começa a cantar a canção da melodia, o que faz Furball ficar com olhos de cachorrinho. Arum diz que quase se deixaram levar pela escuridão e manda pararem de lutar batalhas estúpidas. Arus não gosta da interferência dele e manda o Ada atacá-los. Aron provoca Burkar e luta contra ele, mas eles conseguem desarmá-lo e vão para o golpe final. No entanto, Arum usa uma forte explosão de mana e empurra ambos para trás. A canção de Musa termina, e com sua súplica, Furball se transforma em um tornado branco e lança uma espada lendária vermelha para Aron, com o poder de cortar a escuridão. A espada pega fogo, e Aron lança um forte ataque em onda contra o Ada, queimando-a. O ataque também atinge Burkart, que mal consegue se defender bloqueando de lado. Nesse momento, o tornado para de girar e Furball se transforma em um dragão guardião maciço. Os soldados do Exército Negro também são atacados por bolas de fogo, e eles veem os discípulos dos Três Sábios se juntarem à batalha, ganhando a vantagem. Arenus recua do campo de batalha e manda Burkart fazer o mesmo. Depois que eles se vão, Aron se aproxima de Shua e pede o Tin Chronicle de volta, dizendo que ele não é digno. O livro começa a brilhar e se torna totalmente branco novamente, voando para as mãos de Aron, com Shua aceitando o resultado. Os discípulos se aproximam de Musa e dizem que precisam da ajuda dela com um artefato antigo. Aron pede formalmente a Juliana que empreste suas forças ao exército de supressão do Rei Negro e convida Shua a se juntar a eles, mas ele diz que seguirá seu próprio caminho e marcha com seus homens. Com o elemento negro concentrado por tempo suficiente, o Rei Negro libera seu exército de soldados reforçados no continente, tentando conquistar o mundo de uma vez por todas. Por outro lado, Aron e Fuma montam Furball em sua forma de dragão em direção à Torre dos Sábios, junto com os discípulos e Musa. Parece que há uma canção semelhante escrita no artefato antigo, e eles precisam que Musa cante para ativá-lo e cortar a barreira negra ao redor do castelo do Rei Negro. No caminho, eles veem a destruição e corrupção massiva da terra causada pelo Rei Negro e resolvem acabar com essa batalha logo, cortando a cabeça dele. Eles finalmente chegam à torre e notam um grande dirigível no telhado. Descobrem que este é o artefato antigo encontrado na passagem de mar, e os espíritos de fogo e terra os recebem a bordo. Após aterrissar, eles encontram os Três Sábios que explicam o plano. Pedem a Musa que cante para testar o mecanismo de perfuração da escuridão, e Aron pergunta se ela atacará a barreira durante a batalha. Melier diz que farão isso de dentro e revela que este antigo dirigível é a peça mais avançada de magia e tecnologia, com a habilidade de se teleportar para qualquer lugar do mundo instantaneamente. Ele explica que se teleportarão com tropas fortes a bordo e usarão a canção de Musa para derrubar a barreira de dentro, abrindo caminho para suas forças aliadas invadirem o castelo do Rei Negro de surpresa. Em seguida, chamam os nomes das pessoas que embarcarão na nave, os dois espíritos de fogo, os 4 discípulos, Fona, e Aron com seu dragão Furball. Aron pergunta se partirão imediatamente, mas Melier diz que levará algum tempo para essa peça de tecnologia antiga iniciar após ficar escondida por tanto tempo. Ele começa a lançar o feitiço de partida, e todos aguardam o início dos motores. Durante esse tempo, Aron faz seu espada ser polida por Baler, que o elogia por ter ficado mais forte desde a última vez que se encontraram. Depois disso, Aron sai e encontra Velner, que lhe diz que precisam conversar e pergunta a Aron se ele será capaz de matar Yuri quando chegar a hora. Se não, Velner sugere que Aron fique fora do navio. Aron olha para ele e diz que trará Yuri de volta à razão e, embora talvez não esteja vendo o quadro completo agora, ele tem certeza do que precisa fazer. Velner o elogia e diz para ele dar o seu melhor, deixando-o sozinho. Aron então vai até o convés principal do navio e encontra PH. Ele pergunta se ela ama Yuri. PH começa a corar como um tomate, mas logo percebe que está falando com Aron e que ele provavelmente está falando de forma direta. Aron diz que ama muito Yuri porque ele mudou sua vida e que aprendeu muito com ele. Por isso,
quer trazê-lo de volta, mesmo que tenha que bater nele até ele recuperar a consciência, e pede ajuda de PH. Ela conta que chegou a esse continente quando sua terra natal foi destruída pelo Exército Negro. Ela não tinha memórias de sua vida passada e segurava um livro misterioso, sendo perseguida por monstros sem parar. Foi então que Yuri a salvou e a convidou para sua equipe. Desde então, sua vida tem sido cheia de felicidade, encontrando paz nas diversas coisas que Yuri lhe mostrou. Com a esperança de que seu amigo ainda esteja vivo dentro daquele demônio, ambos resolvem trazê-lo de volta. Nesse momento, Burkhart chega com uma explosão e aterrissa no navio, atacando Aaron e tentando pegar o Team Chronicle de Funa. Aaron o empurra e manda Funa correr. O cavaleiro demoníaco invoca dezenas de soldados sombrios e ordena que ataquem de uma vez. Veoneir e os outros logo chegam e começam a lançar feitiços para todos os lados, transformando-se em uma batalha massiva contra o Exército Negro. O grande sábio Dilma contata Juliana e ordena que ela marche imediatamente com suas forças para o castelo do Rei Negro, enquanto todos no navio seguram Burkhart e suas tropas de soldados mortos-vivos. A luta se intensifica enquanto Aaron enfrenta o cavaleiro demoníaco. Eles aguardam a chegada de Musa para que Melier possa ligar o motor e decolar, mas um soldado sombrio consegue corromper a fonte de energia, sugando a mana de todos e transformando-os em vegetais. A situação se agrava quando Aldra fica sem mana novamente, mas Veoneir continua lançando bolas de fogo e atacando Burkhart. Isso dá tempo a Aaron para concentrar sua mana e compartilhá-la com Aldra. Ele então dispara um poderoso fluxo de mana na runa mágica, ligando o navio instantaneamente. Eles entram no portal de teletransporte e surgem do lado de fora do Palácio do Rei Negro. Durante a viagem, Burkhart ataca o navio e faz o motor explodir, nocauteando Funa e levando-a para dentro do castelo para ver o Rei Negro. Enquanto isso, o navio bate em vários picos rochosos e aterrissa, severamente danificado. Felizmente, todos sobrevivem e Furball consegue salvar Musa. Fora da barreira, Juliana e a China lideram seus exércitos, esperando que a barreira caia. Eles veem o navio caindo e se perguntam se o plano falhou. Dentro do castelo, Aaron e seus amigos lutam contra o Exército Negro, e Aaron coloca Furball encarregado de proteger Musa. Furball leva Musa ao artefato antigo para que ela cante a canção que começa a baixar a barreira de elemento negro. Com isso, as forças aliadas marcham e começam a lutar contra o Exército Negro. O destino do mundo está em suas mãos enquanto se preparam para enfrentar o Rei Negro. Enquanto isso, dentro do castelo, Burkhart leva Funa, e Yuri aprende com sua magia, pegando a outra metade do Team Chronicle dela e entregando-a ao Rei Negro. O Rei Negro invoca Pyr e diz que vai extinguir a luz de qualquer maneira, corrompendo a metade luminosa do livro com sua magia negra. Ele combina as duas partes, tornando o volume inteiro corrompido, e inicia seu plano para mergulhar o mundo na escuridão. Aaron avança com os 4 discípulos, cortando hordas de soldados mortos-vivos do Exército Negro. Um golem de terra aparece diante deles, mas Veoneir o derrota com um poderoso feitiço de fogo, bloqueando o caminho com destroços para impedir os monstros de perseguirem Aaron. Ele diz a Aaron para salvar Yuri e mantém a linha junto com seus companheiros discípulos. Aaron continua avançando, e o Rei Negro diz a Yuri que ele sabe o que fazer com esse garoto incômodo, permitindo que ele o enfrente. Do lado de fora do castelo, Juliana lidera as forças aliadas em uma batalha contra o Exército Negro. As coisas parecem favoráveis até que Arenus aparece, convocando os soldados mortos-vivos mais fortes para lutar contra eles. Para impedir que ela seja um problema, Enslaub se oferece para enfrentá-la em um duelo, enquanto Juliana volta a cruzar espadas com Burkhart. Burkhart usa sua magia da terra, convocando um grande pilar do chão e formando uma arena ao redor da rainha. Ele pergunta se o peso da coroa é tão pesado que ela não consegue nem ficar em pé, e para sua surpresa, Juliana diz que sim. Ela afirma que nunca foi feita para isso, mas, dadas as circunstâncias, fará o seu melhor para acabar com a guerra. Ela concentra sua mana na espada e se prepara para lutar, mas Burkhart desce voando com sua espada e a empurra contra a parede, cravando a espada ao lado dela. Ele agarra sua mão e pergunta se ela estava tentando evitar sua verdadeira responsabilidade, mas Juliana coloca a mão no rosto dele e diz que não, que está enfrentando sua responsabilidade naquele momento, que é ele.
Sentindo os efeitos do jutsu, Burkhardt empurra de volta, lançando-a através da parede. Ela se recupera no ar para evitar cair, mas, ao fazer isso, o distintivo de guarda real de Burkhardt cai de seu bolso. Ele o pega e começa a ter flashbacks de quando se tornou cavaleiro e jurou proteger a princesa. Olhando para Juliana agora, vê uma rainha bela e capaz, pronta para libertá-lo de seu tormento com toda a sua força. Ele fica hipnotizado por sua luz e fica parado enquanto Juliana carrega seu ataque e o corta com toda a sua força. O corpo de Burkhardt cai no meio do exército sagrado, e Juliana desce e cobre o corpo com a bandeira sagrada, deixando-o descansar como um dos seus. Dentro do castelo, o Rei Negro supercarrega o Team Chronicle com magia negra, fazendo todo o lugar tremer como na música da Taylor Swift. A área ao redor do castelo se enche de elementos sombrios, e os soldados mortos-vivos recebem um grande aumento de estatísticas, empurrando as forças aliadas para trás e derrubando Musa com um feixe de magia negra. Sem Musa, a barreira de elemento sombrio começa a se formar novamente, e Juliana se preocupa que sem ela perderão sua linha de retirada. Os soldados mortos-vivos começam a invadir a barreira e sobrecarregam as forças aliadas limitadas, que agora são mais fortes devido ao buff de elemento sombrio dado pelo Rei Negro, tornando mais fácil derrotar soldados regulares e a situação se agrava. Enslaut também começa a perder Parerus e se pergunta pelo que estão lutando. Quando ele diz que está lutando pelos laços de amizade, ela se irrita e decide atacar Juliana. Seu ataque está prestes a atingi-la, mas Shua chega com seu exército e protege Juliana com um ataque de lâmina de energia forte. Enquanto isso, Aaron entra no salão principal e confronta Yuri em sua forma demoníaca. Yuri desce e o ataca com sua espada massiva, mas Aaron bloqueia com a sua e começa a empurrá-lo com ataques rápidos. Durante a luta, ele pergunta por que Yuri se voltou para o lado sombrio e exige uma resposta por tê-lo deixado depois de ensinar tantas lições sobre laços e amizade. Yuri diz que abandonou esse nome e agora é chamado de Cavaleiro Negro. Aaron não pode deixar de achar ridículo ouvir seus comentários emo e diz que entende que ser o herói significava ter muitas pessoas dependendo dele e ele queria corresponder a todas as expectativas. Mas, quando perdeu para o velho, perdeu a fé em si mesmo, e esse fardo cresceu até ele se tornar sombrio. Aaron então diz a Yuri para aprender a arte secreta de não se importar e que ele não precisa atender às expectativas de ninguém, perguntando o que ele realmente quer. Yuri responde que não quer nada, então agirá por impulso para destruir tudo e avança com um ataque forte. Ele começa a empurrar Aaron, dizendo que suas palavras carecem de peso e resolução. Aaron se lembra das palavras de Veoneer sobre resolver matar Yuri quando chegasse a hora e decide ser respeitoso, usando toda a sua força. Ele concentra a mana brilhante em sua mão e a infunde na espada, preparando-se para usar o mesmo ataque que aprendeu com Yuri, dizendo que o próximo ataque decidirá a batalha. Fora do castelo, Furball convoca sua arma mágica e salva Musa de cair para a morte. Aldra protege o artefato antigo de ser atacado e pede a Musa que continue cantando, restaurando o buff das forças aliadas ao eliminar a barreira de elemento sombrio. Shua pergunta a Juliana sobre Aaron, e ela diz que ele entrou para enfrentar Yuri. Olhando para eles, Aren diz que é inútil, pois uma vez que se torna um demônio, não há volta. Mas Shua cala, dizendo que Aaron teve a coragem de enfrentá-lo, então fazer coisas impossíveis não deve ser tão difícil para ele, caso contrário, dar-lhe o Team Chronicle teria sido inútil. Ouvindo isso, Irus pergunta se ele também é um idiota que fala sobre laços e amizade, e começa a lançar meteoros pequenos sobre as forças aliadas. Mas Shua a surpreende, saindo da fumaça e cortando-a, dizendo que não se importa com esse papo de protagonista e que respeita apenas a verdadeira força. Ela salta e lança várias bolas de fogo nele, mas Shua simplesmente atravessa-as como um verdadeiro guerreiro e diz que ela é fraca. Ele então a atinge com um poderoso corte de energia, transformando-a em cinzas. Por outro lado, o Rei Negro decide acabar com o mundo corrompendo todo o Team Chronicle. F usa sua magia de selo secreto, invoca o Team Chronicle como sua guardiã e absorve toda a escuridão que o corrompia. Ela começa a adoecer com o enegrecimento, e seu corpo começa a apodrecer enquanto o Rei Negro a observa e diz que pode corromper o livro novamente, despejando mais do seu elemento sombrio nele. Enquanto isso, Aaron pensa que a armadura de Yuri é feita do mesmo elemento sombrio que a barreira do lado de fora,
e que ele pode atravessá-la de dentro se conseguir atingi-lo com sua mana de luz. No entanto, Yuri joga contra a parede e diz que não precisa de sua energia branca. Yuri está prestes a atacá-lo, mas uma flecha voa e atinge seu braço. Ele olha para o lado e vê seus antigos companheiros de equipe, Caim, Misha e Marina, entrando no salão. Eles resgatam Aaron e dizem que estão ali para trazer o capitão de volta à razão. Aaron pergunta a Caim se ele está bem, e Caim responde que não morreria por um simples arranhão, lembrando que o exército voluntário sempre lutou assim: se um cai, o outro o ajuda a se levantar. Caim olha para Yuri e pergunta se isso está certo. Aaron diz a Yuri que ele não está sozinho e carrega sua luz, compartilhando sua mana com os outros membros do time. Com isso, todos se preparam para um ataque combinado, começando com Caim, que empurra Yuri para trás, permitindo que Misha o acerte com suas flechas. Finalmente, Marina o prende em seu orbe de cura, e Aaron o finaliza, quebrando sua armadura com sua mana branca. Dentro da cabeça de Yuri, vemos que ele ainda está lutando contra seu eu sombrio. A luta continua enquanto o lado sombrio continua a provocá-lo, mas então Yuri recebe a luz de Aaron e consegue superar sua escuridão. Ele carrega sua espada e corre em direção ao seu eu sombrio, acertando no coração e pondo fim aos seus dias demoníacos. Do lado de fora, sua armadura se quebra e ele emerge limpo. Todos correm para a sala do trono e veem o Rei Negro pronto para infundir o Team Chronicle com magia negra novamente. Misha começa o ataque com suas flechas, seguida por Caim e Aaron, que avançam com suas espadas. Yuri e Marina resgatam F e começam a curá-la, enquanto ela também cura Yuri. Enquanto lutam, o Rei Negro percebe que a mana branca nas mãos de Aaron é a luz de Exus, capaz de destruir qualquer tipo de escuridão. Ele fica furioso e lança uma enorme onda de energia sombria, incapacitando Caim e Misha. Ele então abre um portal e retira uma espada gigante, começando a se teletransportar para atacar Yuri e Aaron simultaneamente. Inspirado naquele filme de Dragon Ball Z, Yuri bloqueia o ataque e diz que irá derrotá-lo e acabar com o enegrecimento de uma vez por todas. Aaron lança uma bola de mana branca para Yuri, que a infunde em sua espada e corta o Rei Negro pela frente, enquanto Aaron o ataca por trás. Elementos sombrios começam a jorrar de suas feridas, e o Rei Negro explode em uma onda massiva de energia negra. Quando a aura sombria diminui, ele se transforma em um dragão negro. Ele começa a carregar uma bomba de energia forte, mas Furball intervém e o derruba com um ataque, levando-o para o céu. Aaron e Yuri seguem atrás em suas armas mágicas voadoras. Ambos os dragões começam uma incrível batalha de raios de energia e sopros de fogo no céu, e nossos heróis decidem fornecer suporte. Aaron carrega e o irrita como aquela mosca no verão, enquanto Yuri se choca contra seu rosto e lhe perfura um dos olhos com sua espada. O dragão negro sacode e o lança para baixo, mas Aaron chega a tempo de salvá-lo. No entanto, agora ambos estão suspensos no ar e o dragão negro vê isso como uma chance de acabar com ambos com um único ataque. Ele começa a carregar seu raio de energia, mas Furball o intercepta novamente e o leva ao chão. Ambos caem, e Furball volta à sua forma original. Enquanto isso, o dragão negro se transforma em um híbrido de dragão e humano. Sentindo-se irritado, ele carrega um ataque pesado de energia negra e o lança em Yuri, mas Aaron bloqueia com sua luz e avança. Ele fortalece Yuri com seu poder, para que ele não seja derrotado como da primeira vez que lutaram contra o Rei Negro. Eles se preparam para um ataque combinado, utilizando o movimento característico de Yuri, e conseguem atravessar a escuridão do Rei Negro, eliminando todos os elementos sombrios dentro dele. O Rei Negro retorna à sua forma humana e cai no chão. Nossos heróis se voltam para F, que está morrendo devido ao enegrecimento. O Rei Negro, agora em sua forma humana, chama o Team Chronicle como seu guardião e troca sua força vital para curar F. Com isso, a esperança de todos é renovada, e Perica se manifesta, reunindo-se com seus amigos mais uma vez. Com a derrota do Rei Negro e a restauração do Team Chronicle ao seu estado original, o enegrecimento ao redor do mundo começa a desaparecer. Todos os soldados mortos-vivos se dissipam e a paz retorna às terras. Juliana levanta sua espada e anuncia a vitória, e assim vemos tudo voltar ao normal. Nos seus últimos momentos, o pai de Fen pede para ela restaurar o mundo que ele destruiu, usando o verdadeiro poder do Team Chronicle.
E assim, nossos heróis partem em outra jornada pelo mar, encerrando a primeira temporada de Chain Chronicle.